Olá pessoal, tudo bem? Mais tranquilos pós-prova? Bom, hoje o Márcio está aqui para conversar um pouco com vocês sobre aquela matéria que talvez tenha sido a maior surpresa da prova do TJ. Falar um pouquinho sobre atualidades, o que aconteceu domingo, por que toda essa tensão, essa discussão em relação à matéria de atualidades. Vamos lá então? Bom, antes de corrigir, também quero corrigir as questões hoje, mas antes de corrigir as questões, queria fazer algumas considerações gerais. Seguinte, eu vi muita gente falando, olha, temos uma mudança de padrão na VUNESP. O Ale até cantou a bola antes, né? Ó, vai acabar a prova do TJ e alguns alunos vão falar. Alguns alunos, professores, gerais, né? A comunidade que participa do mundo de concursos, a VUNESP mudou. Aí eu pergunto, tivemos mesmo uma mudança de padrão? Será? E a resposta ela é parcial. Parcialmente sim, parcialmente não. Por quê? Onde teve mudança? O que foi a mudança? A mudança talvez tenha pegado todo mundo de surpresa, é a mudança temporal. Então, havia um histórico em provas da VUNESP, especialmente no TJ, de efetuar cobranças de fatos noticiados em um determinado trimestre. Um mês antes do edital, mês do edital e mês pós-edital. Então essa era a tradição da VUNESP. Então muita gente sempre perguntava assim, Márcio, posso estudar só junho, julho e agosto? Eu sempre dizia, cuidado, enfoca, até falava, enfoca nesses meses, mas não despreze os demais meses. E aí na prova de 2021 nós tivemos essa grande mudança então. Nenhuma questão do mês do edital, nem uma questão de julho, nem uma questão de agosto. Né? Questões de março, questões de abril, isso pegou muita gente de surpresa, tá bom? Então essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Então há uma mudança sim temporal. Já falei para vocês, nas últimas 4 provas do TJ, nenhum fato havia ocorrido 2 meses antes, mais de 2 meses antes ou mais que 2 meses depois da publicação do edital. Agora tivemos então essa quebra de paradigma. Primeiro ponto. Agora a questão factual. Nós tivemos uma mudança no teor dos fatos? Eu não vejo grande mudança nos fatos, tá? Ela respeitou aqueles fatos que tiveram certa repercussão, sim, mundial, tá? Repercussão nacional, mundial. Talvez a mudança no fato tenha sido de não trabalhar com aqueles fatos de maior dimensão. Então, muita gente esperava uma questão sobre eleição, inclusive eu, uma questão sobre reforma eleitoral, voto impresso, que foi muito debatida. Então, factual também a VUNESP não mudou. Ela não pegou fatos aleatórios, ela pegou fatos com repercussão mundial. Tá? Mas talvez fatos... A gente está acostumado com um fato que fica pipocando na imprensa. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vou dar um exemplo. O Afeganistão. Ficou 1 mês na mídia. Então é um fato que a gente coloca como favorito. Não veio o Afeganistão, por exemplo. Tá? Então essa mudança de padrão, sim, temporal, tivemos uma mudança na VUNESP. Em relação ao nível de dificuldade. A gente falou, olha, a prova de atualidades foi difícil. Foi difícil? Vamos pensar em resolução de prova de atualidades. Essa prova de atualidades de 2021 foi mais fácil que a de 2018. Não me entendam mal, tá? A resolução da questão. Em 2018, você tinha uma questão da Cristiane Brasil extremamente complexa para resolver. No TJ de 2017, você tinha uma questão sobre a eleição francesa extremamente complexa para resolver. As questões de 2021 foram mais simples para resolver, exceto a do Jair Bolsonaro. Eu vou comentar sobre ela. Tá? Então, a dificuldade não apareceu pela questão em si, mas pela mudança de temporalidade. A gente enfocou ali, ó, junho, julho, agosto, pouquinho de setembro, a gente tinha certeza que a prova estava ali. E aí veio março. E não veio março um fato que aconteceu todo dia. Divulgou um dia e depois sumiu do noticiário. Por isso a prova pareceu difícil. Tá? Um ponto interessante. E aí eu não posso deixar de falar da nossa preparação. Nossa preparação não foi ruim, pessoal.
Sua preparação foi muito boa. Sua preparação foi excelente. Eu vou fazer uma analogia bélica, não gosto de termos bélicos, mas é a melhor analogia para se fazer no momento. Nós tínhamos canhão, bazuca, metralhadora, tanque de guerra. A gente estava preparado para uma prova muito difícil. Tá? Nós, quando eu digo nós, NEAF, turma do NEAF de atualidades. E aí você tinha lá uma bazuca, um canhão, e a prova veio com um pernilongo para você matar. É isso. Vocês estavam preparados para fazer prova sobre reforma eleitoral, tema amplo, sobre as várias prisões de políticos, sobre a eleição israelense, sobre a Constituinte chilena, questões muito mais robustas. E a prova veio simples. Então a gente tinha um canhão, mas precisava matar um pernilongo no dia da prova. E aí fica todo mundo perguntando agora, e as próximas provas de atualidades? Será que a VUNESP mudou? Será que não vai ter mais aquele negócio do trimestre de ouro para a gente estudar? Ainda é uma grande interrogação, pessoal. Porque eu vou pegar alguns exemplos. Nós tivemos a prova de Ribeirão Preto, tivemos a prova de Jaguariúna, alguns fatos próximos do edital, outros fatos mais distantes. E aí, para mim, é uma mudança geral na sociedade. Como assim, Márcio, uma mudança geral na sociedade? Estava conversando isso com a Alê. Nós tínhamos antes a cultura de uma mídia impressa durante muito tempo. Eu sei que o jornal vem caindo, o jornal impresso vem sendo substituído cada vez mais, e já faz algum tempo, mas nós tínhamos aquela cultura ainda, muitos do jornal impresso, de uma revista impressa, e aquilo influenciava muito na elaboração das questões por parte da banca. Imagina só, o cara chegava no trabalho e lembrava lá na agenda dele, poxa, tem que entregar uma questão para a VUNESP hoje. Aí tinha um jornal ali, deixa eu ver algum fato aqui, ó. Aí era dia 12 de agosto, ele ia lá e pegava um fato de um jornal impresso, buscava ali na mídia, organizava certinho e enviava para a VUNESP. Agora a gente está nessa era digital, em que eu resgato, eu posso acessar no dia 12 de agosto uma notícia lá de março. Então quando a gente pega a data de acesso das questões, vocês vão ver lá, todas mês 8. Mas o avaliador buscou fatos anteriores. Então o que esperar da próxima prova da VUNESP? É uma grande interrogação, a gente está mapeando. O que não dá para deixar de falar é que talvez a nossa preparação vai ter que começar antes para atualidades. Quando eu digo nossa, é de todo o sistema. Professores, os cursinhos, os alunos. Não dá mais para deixar atualidades para o último mês. Lá no último mês eu pego os principais fatos ali perto do edital. Parece que não vai dar mais, né? A gente vai ter que fazer uma preparação aí contínua. Beleza? Então essas são minhas considerações gerais. Márcio, a prova foi fácil? Foi difícil? A prova não foi tão difícil no conteúdo, e sim no recorte temporal. Tá? Márcio, eu acertei 2, fui bem, fui mal? Acertou 2? Foi bem. Acertou 3? Foi muito bem. Então, 2 acertos é uma quantidade boa, tá? Estou fazendo análise global de conversa com vários alunos. 3, você foi muito bem. Então, vamos para a correção. Então, começa com essa questão do satélite, que é uma questão que muitos alunos estão perguntando, dá para ter recurso, não dá para ter recurso? Então ela diz o seguinte, lá no dia 28 de fevereiro deste ano, segundo a agência UOL, o Amazônia 1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil, foi lançado na Índia. Tá? Então nós temos aí o lançamento de um satélite brasileiro. Amazônia 1, pessoal, nós trabalhamos exaustivamente nos cursos do NEAF. Entre outros objetivos, o Amazônia 1 deverá fornecer dados de assessoramento remoto da região amazônica e, então, além da região amazônica, qual um outro objetivo do satélite Amazônia 1? E aí nós tínhamos A. Capturar imagens da região Nordeste, principalmente da região de Caatinga. Tem um recorte aí, Nordeste. Né? B. Monitorar a agricultura no país. C. Mensurar os índices de poluição da região Norte. Oferecer dados meteorológicos da região Nordeste. Monitorar fronteiras brasileiras da região Norte. E aí eu percebo que vocês ficaram em dúvida entre 2 alternativas. Monitorar a agricultura do país ou monitorar fronteiras brasileiras da região Norte. Tá? Aí vamos para
um outro aspecto interessante. O próprio comando diz, além, né? Então deverá fornecer dados de censuramento da região amazônica, e quando a gente fala de região amazônica, pega as fronteiras brasileiras ali, tá? Então esses dados já são dados relativos à fronteira. Beleza? Mas esse é só um ponto. A alternativa correta, pessoal, é o monitoramento da agricultura diversificada. Nós falamos isso no curso de revisão. Eu estou dando print aqui do nosso curso de revisão. Essa a gente conseguiu trabalhar. Foi a única questão, sendo sincero, a única questão que o Márcio trabalhou na íntegra. Tá? Trabalhei da forma como caiu. Eu enfatizei muito a questão do desmatamento, mas o segundo objetivo era monitoramento da agricultura em todo o território nacional. Aí eu pego a notícia lá na fonte em que o avaliador utilizou. Diversificada a agricultura em todo o território nacional. Alguns alunos falam o seguinte, Márcio, mas também não dá para monitorar a fronteira? Também dá. O satélite em si, a utilização dele é ampla. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas podem pegar satélite com uma resolução adequada na cidade para identificar quais casas têm piscina numa campanha de combate à dengue, por exemplo. Essa é uma aplicação para o satélite, por exemplo. Mas a pergunta não dizia de aplicações do satélite. A questão era, qual o outro objetivo além do desmatamento da Amazônia? Aí eu vou lá no site do INPE, eu vou lá na raiz. O INPE é quem desenvolveu esse satélite. E o site do INPE diz, o objetivo central é ali, ó, observar o desmatamento, especialmente na região amazônica, e também a diversificada agricultura no território nacional. Então a alternativa correta é a alternativa B. Márcio, tem margem para recurso? Porque eu vi em algumas fontes que esse satélite também contribuiria para monitorar a fronteira. Eu vou ser muito sincero com vocês. Se você errou, não você já tem. Acho que não custa tentar. Como você vai organizar essa sua defesa, esse seu recurso? Você vai dizer lá, vai redigir que algumas fontes, vai citar essas fontes, eu não sei como é a inserção do recurso, está na VUNESP, se dá para printar a tela, mas a fonte, o link, obviamente vocês vão conseguir. Printa a tela, coloca a fonte e esclarece que alguns veículos da mídia também colocaram que o monitoramento de fronteira era um dos objetivos. Creio que seja muito difícil da VUNESP anular essa questão, mas não custa tentar. Então essa é a forma de demonstrar. Porque se a mídia, a VUNESP diz o seguinte no seu edital, fatos noticiados, né, em veículos, né, nacional ou local, na mídia, na imprensa como um todo. Então, qualquer veículo da imprensa poderia ser considerado para elaborar essa prova. Então não significa que o que o avaliador utilizou é o único verdadeiro. Se um outro veículo de imprensa traz uma outra informação, você vai fazer o contraponto. Mas, de novo, não creio em sucesso. Eu vou lembrar da questão de 2018 da Cristiane Brasil. Eu mesmo formulei um recurso na época, porque eu não concordava de forma alguma com a banca. E era o mesmo quesito. Eu tinha um outro veículo de informação no qual mostrava que a resposta tinha duas respostas certas na prova. A VUNESP não considerou o meu recurso. Só por isso. Mas apoio você a construir sim, se não conseguiu êxito nessa questão. Beleza, pessoal? Questão 2, a segunda questão. Questão do Papa. O Márcio não trabalhou essa questão. Vocês têm razão, podem me cobrar. Márcio não trabalhou. Tá? Só que aí eu quero fazer uma observação. O Papa é irrelevante para a resolução dessa questão. Como assim, Márcio? Está perguntando da viagem do Papa. Pois é, mas o Papa também foi para a Hungria, por exemplo, em 2021. E se tivesse Hungria aqui, como é que você ia decidir entre Iraque e Hungria? Iraque é a questão certa. Qual era o pulo do gato aqui? O ponto-chave para resolver essa questão. Vou pegar a minha canetinha aqui. Você poderia, de repente, conhecer a cidade de Mossul. Isso ajudaria. Márcio, mas não é uma cidade tão famosa. Não é Paris, não é Roma. Concordo com vocês. Tá? Ou então, saber que país esteve sob o comando do Estado Islâmico entre 2014 e 2017. Acho que aqui ajudava mais. Porque quando a gente fala de Estado Islâmico,
O Estado Islâmico tentou construir um califado entre a Síria e o Iraque. E esse período de domínio do Estado Islâmico foi entre 2014 e 2017. Então, se eu tenho a Síria aqui, bagunçava toda a questão. Mas eu não tenho a Síria. Então, o Iraque acabava ficando como uma questão para a gente assinalar. Tá? Concordo que o melhor caminho para resolver essa questão era ter visto o fato. Ah, o Papa está no Iraque. Legal. Mas tá, eu não vi a notícia. Então você tinha dois indicadores. Mossul ou o domínio do Estado Islâmico. O Estado Islâmico não dominou. O Irã não dominou o Afeganistão, Paquistão e Arábia Saudita. Mas sim parte do Iraque e da Síria. Beleza, pessoal? Então, questão correta, aqui é a notícia oficial. Eu já fiz até uma chamada de atenção, porque em setembro o Papa visitou a Hungria, visitou a Eslováquia. Então, tudo bem, a prova perguntou do Iraque, nem tinha essas opções. Mas se tivesse essas opções, você obviamente teria que recorrer ao Estado Islâmico ou a Mossul para auxiliar na resposta. Então, Iraque. Essa questão foi a questão mais difícil da prova, a questão do presidente Jair Bolsonaro. Então, tivemos uma cúpula, o enunciado diz que teve a cúpula do Dia da Terra, tá? Foi comandado pelo presidente americano Joe Biden, isso lá em abril de 2021, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou sua meta ambiental mais ambiciosa até agora, sobre a neutralidade, dizendo que o país chegará à neutralidade. Bom, agora vamos para as alternativas. 2035, quando serão proibidos de circular carros movidos a combustíveis fósseis, eu iria por exclusão. Eu não ouvi nada no Brasil sobre parar de circular carros de combustíveis fósseis tão cedo. 2045, quando passará a vigorar a lei que proíbe a derrubada de árvores em todo o país, nós já temos leis que proíbem a derrubada de árvores, tá? Mas mesmo assim derrubam, ok, derrubam ou ilegalmente, ou quando conseguem uma licença para isso, mas uma lei que proíbe, ela já existe. 2040, porque até lá todos os automóveis serão movidos por motores elétricos. Nós não temos isso previsto ainda, não foi uma meta governamental. E aí entra a D e a E. Aqui poderia ficar com dúvida, aqui era um ponto para pensar mesmo. 2050, antecipando em 10 anos a meta anterior, ou 2030, com a redução anual de 10% das emissões. Então eu entendo a aflição de vocês. Devem ter ficado entre a D e a E. Essa questão era a mais difícil da prova. Estou reiterando. E é a questão que mais me dói, cara, enquanto professor de atualidades. Por que a questão que mais me dói? Vocês vão entender. Não estou aqui falando que eu não dei essa questão em aula, tá? Assumi, não dei. Mas ela escorreu assim da minha mão, cara, essa questão. Então, eu vou explicar por quê já. Então, o objetivo, né, chamou muita atenção desse evento. A volta dos Estados Unidos ao compromisso climático, né? Os Estados Unidos dizendo, olha, vamos cumprir o Acordo de Paris, que o Donald Trump tinha saído. O Biden revelando aí metas altíssimas de reduzir 50% a 52% o nível de emissões de 2005. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração que o Brasil chegará à neutralidade de emissões até 2050, antecipando a meta anterior em 10 anos. A meta era 2060, então dizendo, em 2050 nós chegaremos à neutralidade. Por que essa questão me dói? Porque nós tivemos uma aula sobre isso. Eu enfatizei demais o Biden, falei demais do Biden. Falei que os Estados Unidos voltou ao Acordo de Paris, que os Estados Unidos vinha com meta ousada. E trabalhei, eu vou até mostrar aqui para vocês. Trabalhei com vocês que o Brasil tinha prometido a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Para mim, esse era um fato muito relevante. E a neutralidade ficou. Falei para o Ale, Ale, me dói essa questão porque é a notícia que eu usei para dar aula. O parágrafo a mais. Me dói essa questão, tá? De verdade. Porque era a questão mais difícil. Era a questão que eu mais ia ajudar vocês nas provas. As outras vocês conseguiam caminhar sozinho. Beleza, pessoal? Então aqui um pouco da explicação. Questão correta é a alternativa D. Bom, e aí vou para a última questão, a questão mais inteligente da prova. A questão mais inteligente, bato palma para a VUNESP, deu baile na maioria dos professores de atualidades. Eles trazem aqui uma pintura, né, uma obra de arte que foi roubada em 2012 e diz que ela foi recuperada. Então, depois de uma década, uma obra recuperada, e faz uma pergunta de nomenclatura. Qual é o nome da obra e quem é o autor?
Só o nome da obra derrubaria muita gente na prova. Então a banca foi generosa até, porque a banca pergunta o nome do pintor. Porque se é só o nome da obra, você teria que ter visto a notícia. Quando pergunta o nome, e aí precisaria também ter um conhecimento de arte, não são todos que têm afeição por arte, esse tipo, essa característica de pintura é do Pablo Picasso, né? É do cubismo. Então muita gente foi no Pablo Picasso pelo estilo da pintura. A questão mais inteligente da prova, essa questão aqui. Tá? Muito bem elaborada. Confesso para vocês que eu tinha uma aposta para arte, não era essa, era o Borba Gato. Falei em várias aulas, vai cair o incêndio na estátua do Borba Gato. A prova inteligentemente virou a página ali, né? Virou a chavinha e trouxe essa obra do Picasso. Muito bem formulada, muito bem organizada essa questão. Parabéns para a VUNESP. Então, esse é o quadro, né? Uma obra do Picasso. Então, alternativa correta, alternativa E. Então, pessoal, pensando em recurso, a única questão que dá para tentar vislumbrar alguma coisa é a do satélite, embora eu não tenha muita fé nela. Eu agradeço você que acreditou aqui no NEAF, acreditou no Márcio para essa prova. Nós temos um ótimo histórico de fechar as provas e peço de verdade, a gente fica até um pouco chateado quando a gente não fecha a prova. Então peço desculpa para você que colocou todas as fichas no Márcio por não ter dado a prova completa para vocês dessa vez. Agora faz o que, Márcio? Agora a gente ergue a cabeça, reflete e vamos para a Polícia Civil, vamos para a MP, porque a gente não vai querer menos do que fechar a prova inteira. Beleza, pessoal? Torço aí pela aprovação de todos vocês. Se não for dessa vez, teremos novas oportunidades. Um grande abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!